Os animais resgatados pela Secretaria de Proteção e Defesa dos Animais são levados para o abrigo da Fazenda Modelo em Guaratiba, zona oeste do Rio. A equipe de veterinários da Secretaria conta com o apoio de servidores e protetores de animais na realização do trabalho. Eu converso com Vinícius Cordeiro, secretário responsável por essa pasta. Secretário, muito obrigada pela participação e eu gostaria de começar perguntando quantos animais já foram resgatados desde que você assumiu agora a Secretaria? Nos primeiros 15, 20 dias de gestão, nós ultrapassamos a marca de 100 animais resgatados, aí incluindo-se cães, gatos e outras espécimes que, inclusive, não eram objeto da política pública da antiga subsecretaria, a nova secretaria. Ou seja, a gente fez resgate de tartaruga, micos e mesmo equinos. Todos eles são responsabilidade também da nossa secretaria, no sentido de zelar pelo bem-estar e também defendê-los de eventuais maus-tratos. Uma novidade na sua secretaria é que vocês vão atuar em defesa dos equinos, realmente, e animais de porte grande, de uma maneira geral. Conta pra gente como o senhor pretende realizar essas ações de fiscalização e monitoramento aos maus-tratos desses animais especificamente, secretário. Inicialmente, a gente teve uma medida burocrática. A gente criou efetivamente um departamento de fiscalização da nova secretaria, da SMPDA, até porque não havia. Nós temos já uma lei aprovada pela Câmara que estabelecia diversas infrações, inclusive com a imposição de multas que nunca chegaram a ser cobradas, ou seja, existia lei, mas a gente não tinha eficácia. Nós já encaminhamos para o prefeito Eduardo Paes um decreto para que a gente possa efetivamente cobrar as multas, transformá-las em recurso extra-orçamentário nas ações de proteção animal da própria secretaria. E essa fiscalização ela é composta de uma equipe multidisciplinar. Nós temos veterinários especialistas em animais domésticos, um veterinário especialista em equinos, mas a equipe ainda é muito pequena, um orçamento muito apertado. É claro que a gente tem planos de aumentar esse atendimento, mas nós quisemos, com essas ações de resgate, até que chamar a atenção da sociedade, inclusive de vocês da TV Câmara, que essas ações são pedagógicas. Então, a gente entendia que a questão dos maus-tratos aumentou muito nesse período da pandemia e não estavam sendo reprimidas. Então, a gente precisava de algumas ações para mostrar que o poder público novamente está se importando, que o poder público está reprimindo e que, pedagogicamente, a sociedade tende a entender que isso não pode mais haver. Agora, não adianta a gente falar só de fiscalização, Ingrid, a gente precisa também trabalhar um programa de educação. Muitos dos problemas dos equinos têm ocorrido em comunidades carentes. Nós temos trabalhado num programa de conscientização. Nós lançamos um programa de educação em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação. Claro que, além de levar noções de defesa animal para a rede municipal, a gente está trabalhando também com as lideranças comunitárias. Elas podem nos ajudar em muito aos maus-tratos de equinos, como ocorre normalmente na ilha, na Zona Oeste, mesmo em Jacarepaguá. Agora fala para a gente, o senhor acabou de falar sobre políticas públicas. Qual a importância, no seu ponto de vista, de políticas públicas para a proteção dos animais? Exato. Eu queria só dizer que a questão dos animais domésticos é muito importante em qualquer cidade do mundo. É uma política pública que está aumentando nas cidades da Europa, dos Estados Unidos e até mesmo no Brasil, com a liderança do Rio de Janeiro. O prefeito César Maia criou essa secretaria, ainda era uma secretaria especial, a antiga CEP em 2001. Ela virou uma subsecretaria, infelizmente, perdeu o poder político, perdeu o orçamento e agora retorna. Mas retorna sobretudo porque a questão dos equinos na cidade do Rio de Janeiro, infelizmente, ainda tem peso. É necessário disciplinamento, fiscalização. A gente tem um objetivo de até acabar com a atração animal, como já conquistamos em 2016 com o Paquetá. Mas você também tem que lembrar, Ingrid, que nós temos a maior floresta urbana do mundo. Nós temos a Floresta da Tijuca, nós temos a Pedra Branca.
um número de dezenas de unidades de conservação. Então, o Rio de Janeiro ainda tem problema com jacaré, com fauna silvestre, com pássaros, ou seja, a questão animal é um problema relevante, não só na questão do manejo desses animais, da proliferação, do controle populacional dos animais domésticos, mas também se torna um problema de saúde pública se a gente não tiver uma ação integrada. Então, a política pública de proteção animal ela é feita pela Secretaria Municipal, mas também com apoio importante da vigilância sanitária, que também dispõe de alguns instrumentos na cidade, é importante falar. Agora, conta para a gente como é que é a atuação da sua equipe na hora de um resgate, secretário. Vamos lá. A gente tem um canal de denúncias, o mais normal que seja ainda pelo 1746, mas a gente recebe denúncias populares, Ministério Público, comissões parlamentares, como a da própria Câmara, que tem uma comissão municipal para isso, a Alerj, que são as vias de denúncia mais normais pela nossa ouvidoria. Assim que a gente constata, por vistoria técnica, a necessidade de um resgate, de uma situação de iminente risco de um animal por maus tratos, ou mesmo pela periclitação à vida dele, ele está sem abrigo, ou é um cavalo agonizando numa via pública, nós acionamos, dependendo da espécie, quando é silvestre, você entende que a gente tem que ter todo um manejo diferenciado de resgate de um cão, né? Então, nós mobilizamos os técnicos que tratam, evidentemente, com aquele espécime, enviamos o transporte. Infelizmente, a nossa secretaria ainda não dispõe de transporte para equinos, quem tem ainda isso é o CCZ, e a gente tem com isso... Eu quero te contar um caso aqui recente, Ingrid, que foi um desabamento de uma casa, infelizmente uma casa muito bonita, antiga, lá em Santa Teresa. A subprefeitura do centro estava fazendo a demolição, e aí, quando foi se fazer a ação de demolição, descobriu-se que havia um idoso que morava lá, que faleceu, e tinha tartaruga. Então, a gente teve que fazer o resgate da tartaruga, a gente até filmou isso, conseguimos um santuário para tartaruga adequado, no caso, a gente conseguiu uma ONG que tem laguinho, tem um lugar muito bonito, adequado. No caso de silvestre, a gente também tem parceria com outras instituições para que a gente possa, por exemplo, liberar papagaio, maritaca, e esse animal não ficar confinado em condições piores do que se encontrava. Então, uma ação de resgate é uma ação complexa, porque envolve planejamento, manejo adequado e, sobretudo, a gente encontrar solução, né, para abrigamento desse animal em um lugar que seja legal, que seja adequado, que ele possa ter uma qualidade de vida posteriormente. Proteção não é só tirar o bicho da rua ou salvar o bicho de uma situação. Proteção é, evidentemente, fazer um trabalho de inteligência para proteger e dar qualidade de vida aos animais.